Olá, Marvadão direto e reto. Vocês sabem, para mim qualquer pé de frango dá uma sopa. Qualquer assunto, qualquer manchete, qualquer rabo de conversa, dá um comentário, uma crônica, dá um comentário, uma crônica. Olha, estou aqui vendo, aqui na economia do G1, ó quantas notas, e a manchete, 30 anos do Plano Real. Que foi lançado em 1994, no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na comparação da manchete aqui do jornal, do portal, o R$ 1 de hoje equivale a apenas 0,12 da época do lançamento do Plano Real. Ou ao contrário, o que você comprava com R$ 12, hoje precisa de R$ 1 para comprar, que é o valor. Não sei se nesse período o seu salário, o nosso salário, cresceu o suficiente para equiparar mais ou menos essa dimensão do valor das coisas, do preço, do poder aquisitivo do dinheiro. Seguramente os salários de políticos, pode ser que dos juízes do Supremo e outros juízes do Judiciário e tal em geral, e outras sinecuras políticas e do poder, os salários tenham crescido bem mais do que essa relação aqui. Aqui fala que a inflação acumulada desde junho de 94, quando o real foi lançado, é de 708%. Quer dizer, nada comparado com a Argentina, né? Quer dizer, aqui é 30 anos, gente. 30 anos deu 708%. A Argentina estava dando por ano 300, 250 hoje. Então, 2 anos de inflação da Argentina, 2 anos e pouco, equivale aos 30 anos da inflação registrada durante o Plano Real no Brasil. Para ter o mesmo poder de compra da época, 94, seriam necessários R$ 8,08 para cada R$ 1. Quer dizer, então, hoje o 1 corresponde a 8 e qualquer coisa. Olha aqui uma misturança de cédulas que foram lançadas no Plano Real. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas esquecem uma efeméride importante. Apesar de todas as dificuldades, há que se celebrar a manutenção do Plano Real por 30 anos, o que no Brasil, que já teve plano cruzado, cruzado 1, cruzado 2, plano Bresse, plano Verão, cruzado já foi, o plano Collor, não sei o que, nenhum plano dava certo. No tempo do plano lá do presidente Sarney, tinha até fiscais do Sarney, houve aquela bolha de consumo, aquela bolha de satisfação, que não deu em nada. Só que tanto que depois de 94 veio o Plano Real. A inflação brasileira acumula uma alta de 708. Já falei sobre isso, estou falando aqui do dinheiro. Foi quando foi lançado o cinquentão, que valia pra caramba. O ceilão, vintão é grana. Hoje nós temos o duzentão. Teve o doislão também, R$ 2, né? O ceilão, quanto que é? O duzentão. Há algum tempo foi lançado o duzentão, que é uma nota estranha. Eu nunca tive um duzentão no bolso. Primeiro que eu não ando com dinheiro no bolso, eu pago tudo por cartão, dinheiro de plástico ou pelo sistema, né, digital, Pix e tal, eu não uso mais. E o duzentão, que tem o lobo guará na capa, meio esquálido, meio magro, assim, tal, meio como em extinção. Não é muito usual, não frequenta muito. Tanto que quando você leva no caixa do duzentão, a caixa olha, passa o dedo, compara, vê, assim, o cinquentão é o que mais se presta atenção. Talvez tenha sido a cédula mais própria, mais apropriada para a falsificação de dinheiro. Falsificação de moeda, de dinheiro, de cédula, não se fala mais nisso, percebeu? O dinheiro, hoje ninguém mais falsifica moedas, cédulas sobretudo. Por que será que seria? Uma questão muito simples, porque hoje é muito mais fácil, ao invés de ficar tudo trabalhando, de tentar passar um pacote de dinheiro falso, está muito mais fácil você ser falso, aplicar golpe digitalmente, usando o sistema telefônico, a central telefônica. Então hoje está todo dia
ligam para você oferecendo isso, aquilo, para apertar na tecla 1, se você apertar você se ferrou. Então, todo dia você está sendo alvo de golpe de centrais telefônicas e tudo mais, usando o seu celular. Então, é muito mais fácil para os ladrões operarem digitalmente e a ingenuidade das pessoas e a sofisticação da inteligência artificial. Então, esse dinheiro aqui quase não circula mais no bolso das pessoas. Vamos ver alguma coisa aqui mais, que fala o seguinte, que, olha, só para ver a comparação do que valia o dinheiro em 1994 e o que vale hoje. R$ 40,40 para uma nota de 5 da época. R$ 5 na época valia isso. R$ 50 em 1994 hoje corresponde a 404 pela desvalorização, pelo preço das coisas. E com R$ 100 da época, você gastaria hoje R$ 808. A evolução dos preços, a inflação ao longo de 30 anos. 30 anos. Já na Argentina, em 2 anos, isso aí é mais ou menos o que aconteceu, ou pior. Como controlar a inflação? Difícil. O Brasil demorou para encontrar uma forma de controlar meio que oficialmente. Na prática, você não sente muito isso, né? Na prática, é meio duvidoso. Esses dias eu fui numa festa junina de uma escola infantil, e lá tinha de comes e bebes e tudo mais. Então, você compra um lanche de pernil por R$ 20. Tinha chopp lá para os adultos e tal. Um chopp de 300 ml, R$ 15. Qualquer salgadinho, qualquer coisinha assim, é R$ 10. Então, você espera um pouco, mas está havendo inflação? Não está? Porque quando a inflação chega perto dos 10% ao mês, já alerta nacionalmente. 2 dígitos é um perigo, né? Nós controlamos meio que artificialmente, como a inflação abaixa um pouco de 5% ao ano. Ali tem o núcleo, o centro da meta, a meta expandida. Então, tendo que driblar e economizar a economia nesses níveis de valor. A inflação do país, quando passa disso, é um Deus nos acuda. De acordo com informações do Banco Central, no acumulado de 12 meses, entre julho de 1993 e junho de 1994, quando o real foi implementado, a inflação chegou a encostar no nível de 5.000% num ano. Olha que coisa, né? Que coisa. Como que o Brasil conseguiu, gente, então, de uma hora para outra, encontrar um sistema, um plano real capaz de controlar, de certa maneira, a inflação? São 30 anos. Quando o plano foi aprovado, gente, claro, o PT era totalmente contra. Já não confiava nos outros planos que foram lançados, imagina nesse novo, lançado pelo Fernando Henrique Cardoso. Que era considerado assim, não, esse é o neoliberalista, o neoliberal. O PSDB, que era um partido que tentava se aproximar do estado de bem-estar social, a política da social-democracia. Então, Lula, PT, ninguém aprovou o projeto do Plano Real, que deu muito certo. Tanto que quando o Lula venceu as eleições, o Antônio Palocci, que foi o seu ministro da Economia, nem mudou, manteve, não mexeu porque estava quieto, embora o partido tenha sido o contrário. Mas é assim, hoje em dia também, todos os planos atualmente que o PT tenta lançar, a política atual tenta lançar, o bolsonarismo, o pessoal mais da extrema-direita também vota contra. É o jogo político de todos os tempos. Mas é bom lembrar que na época do Plano Real, 1994, que começou já em 1993, o planejamento, quem era presidente da República era Itamar Franco. Itamar, aquela franja, a volta do Fusca, Itamar, lembra? Itamar. Então ele
escolheu o sociólogo, que também tinha conhecimento de economia, formação em ciências econômicas, Fernando Henrique Cardoso, que era um intelectual meio que de esquerda, meio mais para a esquerda que para a direita, mas que transitava bem em todos os setores, pela sua formação intelectual, conhecimento e tal. Então, o Fernando Henrique Cardoso montou uma equipe legal, tal, uma equipe de altos profissionais, e criou o Plano Real, que era quase como uma utopia, criou uma unidade ela que convertia o dinheiro, mais ou menos o preço do dólar, né? A unidade real de valor, o VR, acho que era isso. Todo dia o VR fazia a transição, a combinação, o acerto entre o dólar e o real. Então, houve uma transição. Daí a UVR, Unidade de Valor do Real, transformou-se em plano real, que aí, parece que por milagre, a inflação, que o Brasil vivia um clima de hiperinflação, o Brasil domou, colocou em camisa de força aquela força da inflação, que era uma coisa tremendamente absurda. Então, parece um milagre, que aconteceu um milagre brasileiro que muitos nem reconhecem mais, mas 30 anos depois, o Plano Real continua aí. Olha, até uma figurinha da época aqui, olha o dragão. O dragão foi escolhido como a personificação da inflação. Tem aqui um título que eu encontrei aqui na internet, olha, no UOL. Dragão virou símbolo da inflação em época de preço subindo 1.700% ao ano. Era o tempo próximo ali da criação do Plano Real. Olha aqui, o dragão com uma figura mitológica que expele fumaça e fogo ardente pelas ventas e pela boca. Quer dizer, olha o dragão aqui empurrando o carrinho do supermercado. Hoje eu fui no supermercado, fui lá comprar algumas coisas e eu gosto de olhar casais que compram, né? Daí fica empurrando o carrinho, a mulher pegando coisa e o marido olhando torto, né? Tá gastando muito, por que levar tudo, sabe? Então, é coisa muito divertida ver marido e mulher fazendo compra no supermercado. A mulher sabe exatamente o que a casa precisa. Mas o marido, mas se bem que hoje em dia também a mulher é quem mais controla o dinheiro da família, né? Não é? Mas o marido fica olhando torto, fica calculando na máquina, fica irritado. Por que levar tanta bolacha, por tanto chocolate? Eu vou ali e já volto. Perde a paciência e sai. Então, a inflação continua empurrando o carrinho. Eu não sei, pelo preço das coisas, se a nossa inflação está aí em 4%, 5%, por aí, se vai baixar um pouco. Eu não sei se não periga bater nos 10% ao ano, que já vai dar uma grita geral. Então, a inflação era controlada, era representada pela figura do dragão. Aí há o comentário que o Plano Real conseguiu domesticar o dragão, que virou um bichinho de estimação. Será? Quem paga a conta, sobretudo na parte de alimentação, percebe que na prática a inflação é muito mais do que oficialmente se diz. Tudo bem que a inflação é uma média das coisas. Então, a figurinha do dragão. Vamos adotar um dragãozinho de estimação para ter em casa, para espantar a inflação, não para atrair a inflação. Olha, aqui fala a história do dragão e toda a história de como que a economia brasileira em 1994, por aí, estava. Então, aí foi criado o Plano Real e a coisa mudou, mas nem por isso a gente tem a sensação de que está mais barato aqui. Senta que o dragão é manso. Isso no tempo do Plano Real. Então, há, sobretudo, uma tentativa de se manter a inflação estável. Faça tudo para manter estável, mas a gastança continua. E a gente se vira. Nós somos heróis de nós mesmos, todo dia enfrentando o dragão misterioso e a inflação no Brasil.
aguenta. Sabe que a gente aguenta? Aguenta. Viver não é para amadores. O grande milagre brasileiro é a gente sobreviver a tudo isso e manter-se, sobreviver a tudo isso, né? Porque muita gente sobrevive, não vive direito. É um grande milagre. Eu fico, olho as famílias, as despesas, as coisas básicas que a gente precisa comprar, eu digo, parece impossível que uma família com 4, 5 pessoas consiga sobreviver com o que se ganha com o preço das coisas, sobretudo da alimentação. É o Marvadão comemorando, entre aspas, os 30 anos do Plano Real, que foi lançado por Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo típico de esquerda, mas com bom diálogo com a direita, e nem era muito chegada à atividade da economia, mas que conseguiu reunir uma equipe muito poderosa, muito competente, e assim parece que do nada inventou uma forma de domar a inflação, basicamente uma equipe valorosa e que há 30 anos é mantida. Vai para lá, vai para cá, falo isso, falo aquilo, mas ninguém tem peito de colocar no lugar do Plano Real um outro plano de medo de que a coisa se estrague de vez. É o Marvador direto e reto, aqui de olho nesse dragãozinho que é o símbolo da nossa economia, o símbolo da nossa situação diante dos preços, com o carrinho vazio. O que eu vou jogar no meu carrinho? Vou ficando por aqui que já falei demais. O Marvadão não perdoa. Nem que doa. Então, em té.